Agora a gente segue falando de saúde, mas saúde financeira, porque em tempos de crise o jeito é se organizar para não comprometer o orçamento. Qual a melhor maneira de fazer isso? Pois é, qual? O planejador financeiro Mauro Calil está aqui no estúdio e vai dar dicas para você. E aí, Mauro, bom dia para você. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Link Record News. Qual que é a melhor maneira de se planejar, Mauro? Bom dia, boa semana para todos. Bom, a melhor maneira de se planejar é prever o que vai acontecer com o seu dinheiro antes que alguma coisa aconteça. As pessoas muitas vezes falam assim, nossa, mas sempre tem um imprevisto, isso e aquilo. Bom, imprevisto realmente é algo que não acontece todo dia. É por isso que é um imprevisto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que separar um dinheirinho, pode até ser na caderneta de poupança, não é o melhor lugar, mas pode ser, tá? Para esses imprevistos que de vez em quando acontecem. 1, 2 vezes por ano, todo mundo tem um imprevisto. Agora, se você olhar para o seu orçamento, para as suas contas, você vai ver que 90% do que acontece com o seu dinheiro não é surpresa, né? Todo mês tem conta de água, luz, telefone, gás, escola das crianças, etc, 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 né? O transporte e tudo mais. Então, tendo aquela planilhazinha que pode ser um caderno, tá? Você consegue com um grande grau de precisão, eu diria assim, com 90% a 95% de certeza, você sabe o que vai acontecer com o seu dinheiro de hoje até daqui a 5 anos, tá? Agora, existem imprevistos do tipo, perdi o emprego ou sofri um acidente, etc. E para isso você tem que formar aquela reserva de emergência. Quanto que a gente põe lá nessa reserva? Então, isso daí é uma coisa assim complicada, né? Eu falo 12 meses, tá, da sua vida, dos seus gastos. Por que 12 meses? Porque aí não importa o imprevisto que aconteça, você tem 1 ano para refazer sua vida. Agora, imprevistos desse tamanho, obviamente, são muito mais difíceis de acontecer, né? Você pode ter um imprevisto do tipo, quebrou a geladeira, você tem que trocar, etc. Isso não custa 1 ano da sua vida, ok? Mas pode ser um emprego? Pode ser um emprego. Perdeu o emprego, aí é mais que a geladeira, né? Isso pode custar muitos meses da sua vida. Então, você deve mirar, no mínimo, 3 meses, ok? Comece se esforçando, fazendo força lá para poupar 3 meses da sua vida. Não são 3 meses do seu salário, mas 3 meses dos gastos, tá? Que é um pouquinho diferente. A partir daí, você pouco a pouco vai migrando aí numa velocidade um pouco menor para os 12 meses. Com 12 meses de reserva financeira, olha, sinceramente, eu diria que praticamente todo mundo consegue se segurar em casos muito graves. Agora, Mauro, como fazer com que a família toda tenha consciência também que é preciso dar uma enxugada ali nos gastos? Por exemplo, vou falar um exemplo da minha casa. Agora a conta de luz vai passar a ter uma cobrança extra. Pequena, mas enfim, não é, vai explodir o orçamento, mas tem a cobrança extra. Então eu cheguei lá em casa, falei assim, todo mundo com o rabinho luminoso, porque passa e deixa aquele rastro, né, de luz acesa. Eu falei, vamos apagar tudo. Já falava, mas eu falei assim, vai ficar mais cara a conta ainda, principalmente para a Sara, né, que é criança. Então, como é que a gente pode fazer que a família tenha consciência também em poupar, ajudando os pais? Tem muitas coisas. No caso da sua filha, que ela é criança, tem 6 anos, né? 8 anos, ok? Isso é realmente a educação, né? Pai e mãe falando todo dia, dando exemplo, às vezes dando uma bronquinha, tá? Mas isso é educação. Na parte já dos adolescentes, tá? Tem que existir regras que têm que ser cumpridas, ponto final. Né? E nos adultos mais ainda, porque é quem está pagando essa conta, né? Então, quer dizer, e não pode ter aquela ideia, nossa, eu trabalho tanto, se eu vou me preocupar com uma luz acesa. Não, isso é uma bobagem, tá? Isso é o que a gente chama de crença limitadora, crença empobrecedora. Não, é o teu dinheiro, é o suor do teu trabalho, você tem que respeitar aquilo. Você não pode desperdiçar com energia elétrica num quarto vazio. Né? Ou em tantas outras coisas que a gente acaba desperdiçando dinheiro. No caso dos adolescentes, tem uma técnica legalzinha, tá? Que é o seguinte, olha, a nossa conta é tanto, a meta é tanto, tá? Em chegando nessa meta, a gente economiza tanto por ano. A gente vai fazer uma viagem, fazer um passeio, vai comprar alguma coisa legal, tá? Quer dizer, divide a responsabilidade. E a motivação. Né? Isso, aumenta a motivação. Então, metade daquela economia vai
para o bolso da família, a outra metade vai para algo que a gente ainda não faz. Isso é bacana. Então, as pessoas começam a verificar, na prática, o benefício de deixar de desperdiçar dinheiro, mais do que gastar. Isso aí é economia. Agora, a gente está nesse período de crise, né, Mauro? Dá para poupar mesmo? Dá sim. Guardar aquele pouquinho de dinheiro do salário, porque tanta conta cara, tá tudo muito caro. Esse mês, por exemplo, a luz vai vir mais cara. Quer dizer, dá mesmo para guardar nesse período? Porque às vezes o pessoal em casa assistindo a gente fala o seguinte... Está faltando dinheiro, está faltando, eles estão falando em guardar. A gente tem que separar o caso aí das pessoas que estão desempregadas, tá? Mas na época da crise é que as pessoas entendem e tomam consciência da importância de preservar. Quando a gente teve lá o apagão da luz, né? Pronto, as pessoas compraram lâmpadas econômicas, etc. e tal, passaram a usar mais racionalmente a luz elétrica. Quando nós tivemos a crise hídrica, né, que agora a Brasília está com crise hídrica, São Paulo já esteve, etc., as pessoas tomaram consciência de que precisam preservar a água, ok? E dinheiro? Dinheiro, o que aconteceu foi o seguinte, nós vivemos alguns anos aí de bonança, de emprego farto, etc., crédito farto, então, podia gastar. E agora vem essa questão de, não, vamos economizar, vamos preservar aquilo que a gente tem. Eu acredito que a crise, na verdade, ela só aumenta a consciência e, como consequência, as pessoas vão enriquecer quando a crise acabar. Tomara que todo mundo consiga aí ter essa reserva e passe por esse período turbulento com um pouco mais de equilíbrio. Afinal, aprendeu a viver com pouco agora. É verdade. Mauro, mais dicas importantes como essas? academiadodinheiro.com.br, a gente está com um workshop gratuito lá que, enfim, basta se inscrever, é tudo pela internet e é bem legal, academiadodinheiro.com.br. Maravilha, tá ótimo, Mauro. Então, a gente obrigado. espera a semana que vem com mais dicas importantes para enriquecer a vida de todo mundo. Obrigado, um grande abraço, Té. Obrigado, Mauro. Até lá.